Falei desse cara aqui, mas vamos lá. O nome dele é John Wayne Gacy. E ele foi um serial killer. Muita gente chamava ele de o palhaço matador. Acho que dá pra saber por quê. Costumava se vestir de palhaço e ir em festas infantis, tipo animar crianças. Quando ele não tava em festas de criança, ele tava abusando e matando crianças. Geralmente eram meninos. E ele matou mais de 30. Oi! Dia 8 de setembro de 1987, um pouquinho antes da meia-noite, um casal de velhinhos descobriu sangue saindo tanto da parede quanto do chão da casa deles. Eles tinham alugado uma casa em Atlanta, na Georgia. O cara se chamava William e ele tinha 79 anos. A mulher chamava Minnie e ela tinha 77. Sim, isso é uma história real. Inclusive, essa era a casa e essa é a casa hoje em dia. Enfim, eles ligaram pra polícia. Tinha sangue no banheiro, na cozinha, na sala, em todos os lugares da casa. Só que a polícia não conseguia achar de onde o sangue tava saindo. Então, eles tiraram algumas amostras e foram levar pra, experimentar e ver o que era. O tipo do sangue era O, porque tanto o sangue dele e da mulher dele eram A. E esse caso continua aberto, porque até hoje ninguém sabe de onde é que saiu esse sangue, de quem esse sangue, por que tinha sangue na casa inteira. Algumas pessoas especulam que, na verdade, antes de eles morarem lá, tinha um serial killer. Ele botava o corpo das vítimas dele dentro da parede. E começou a sair. Outras pessoas, na verdade, acham que isso era uma, experiência sobrenatural e tal. O que vocês acham que é? Oi! Os irmãos moravam juntos aqui na Flórida. Tudo tava bem até que uma tragédia aconteceu. O irmão Jeremy tava no andar de baixo quando ele ouviu o irmão Jeff gritar. E ele tava no banheiro. Ele foi correndo atrás do irmão. E isso aqui tava acontecendo. Na verdade, isso aconteceu. Quando ele chegou lá, a pia caiu e levou o irmão dele pela pia. Não só a pia, como o banheiro inteiro caiu. E ele caiu de muitos metros. Esse aqui era o irmão. Todo mundo achou que a casa inteira ia colapsar, ia cair. Que toda a vizinhança evacuou. E ele achou que de alguma forma o irmão poderia ter sobrevivido. Só que o irmão dele nunca foi achado. O corpo dele nunca foi achado. Oi! Tinha um menininho que adorava caçar animais. E o pai dele começou a ficar meio preocupado com isso. Tudo começou quando uma vez ele chegou com um coelho morto e falou assim: pai, olha o que eu achei aqui no jardim. Aí o pai falou: ah, que legal, filho. Mas deduziu que o menino já tinha encontrado o bicho morto. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Ele falou assim: pai, vem cá ver. Eu achei outro coelho hoje. Ele entregou mais um coelho morto na mão do pai. E o pai começou a ficar muito assustado. Falou: ih, tem alguma coisa errada. No dia seguinte, o pai tava trabalhando e o menino chamou ele de novo. Pai, desce aqui. Dessa vez é o maior de todos. O pai ficou muito assustado e não sabia o que esperar do menino. Quando ele desceu e foi pro jardim, ele ficou horrorizado. Porque não era um coelho, e sim um menininho. O filho olhou pra ele com um sorriso e falou: não sei o que vai ser amanhã. Oi! Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou: o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou: tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. E quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, coisas vermelhas, um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou: então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? Oi! Tinha uma menina de 16 anos que era muito sozinha. Como ela não tinha nenhum amigo, ela entrou na internet e procurou aqueles chats, bate-papo. E começou a conversar com um garoto, que disse que tinha a idade dela, 16 anos. Eles ficaram conversando vários dias, até que um dia ele chamou ela pra sair. Ele falou pra, mais ou menos umas 9 horas da noite. No dia seguinte, eles se encontrarem num parque. No dia seguinte, o cara não falou mais com ela até umas 8h30. E ele falou: então, você tá vindo? E ela falou: sim, tô indo, tô no caminho. Chegando no parque, mega escuro, não tinha nem luz direito. Sai um cara, assim, de trás dos arbustos, mais ou menos de 50 anos, e fala: Taylor, hoje você é minha. Ela começou a correr, só que ele foi mais rápido que ela. E quando ele chegou perto dela, ele literalmente esfaqueou ela até ele achar que tava bom. E foi embora. Ele nunca foi pego, ninguém nunca descobriu quem era. E provavelmente ele ainda tá pelas ruas. Oi! Certo um dia um cara chamado Jay terminou com a namorada dele. O nome dela era Ana. Ele tava muito mal, não sabia o que fazer, tava chorando muito. E alguns dias depois, ele sem se falar, a Ana mandou uma mensagem pra ele, dizendo: eu não quero ficar assim, vem aqui na minha casa hoje, a gente vai resolver isso. Ele ficou muito animado, não podia esperar pra poder ir lá ver a Ana. Quando o dia chegou na casa da Ana, ela abriu a porta e puxou ele pra dentro. Então eles sentaram na mesa, tinha comida e vinho. E a Ana disse assim: me desculpa por ter sido muito rude quando eu terminei com você e tal. E ela pegou as 2 taças de vinho, deu uma pro Jay, ficou uma pra ela. Levantou o copo e falou: há novos começos. Na hora que ele deu o primeiro gole, começou a sentir algumas dores. O corpo todo dele. E começou a, cair no chão. A boca dele começou a, borbulhar. Então a Ana ajoelhou do lado dele e disse: eu não queria ver você em dor. Então agora eu finalmente consegui tirar toda a dor de você. Literalmente, querida. Oi! Certa vez o pai e o filho estavam brincando de jogar basquete do lado de fora da casa. Estavam se divertindo bastante e aproveitando o dia.
Enquanto eles estavam jogando, o pai começou a se irritar um pouco, que o filho sempre ganhava dele, e ele tava ficando com raiva. O filho começou a provocar e rir, que o pai não sabia jogar, e o pai ficou realmente com raiva. Ele pegou a bola de basquete e arremessou na cabeça do filho. Só que ele não esperava que ele ia cair no chão, bater numa quina de concreto e de fato abrir a cabeça. O pai ficou ali parado em choque, olhando pro filho, enquanto ele sangrou até a morte. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O ruim é que alguém tinha visto. Alguém estava passando na rua e viu o que aconteceu. Chamou direto a polícia, óbvio. Levaram o pai direto pra cadeia e ele foi preso. Ele se sentiu tão culpado, tão mal de ter feito aquilo com o filho, naquela mesma noite ele acabou tirando a própria vida, dentro da cadeia. Oi! Vamos falar desse cara aqui. É um empresário americano. E ele comprou esse terreno. Dela Cerro Gordo fica na Califórnia. E era uma cidade de mineradores, só que ela ficou, abandonada depois de um tempo. Em 2018, esse cara comprou essa propriedade. Por quê? A história toda é macabra. Pelo menos um assassinato acontecia dentro daquela cidade. E o que mais assombra, assim, são 2 crianças que foram mortas dentro de uma casa. Elas meio que assombram a cidade toda. No ano passado, ele resolveu ir lá pra visitar. Caiu uma tempestade de neve, ele não conseguia mais sair. Imagina ficar preso numa cidade fantástica. Lembrando que ele não tinha levado nada. E pra beber água, ele tinha que derreter o gelo. Inclusive, fez lá dentro meio que um caça-fantasma pra achar coisas. E ele achou. De noite, ele escutava coisas se mexendo, tipo passos. Tudo que ele deixava, em lugares sumia. Ele botava a carteira num lugar, no dia seguinte estava em outro. Lembrando que ele tava sozinho. E não dava pra entrar por causa da neve. Esse cara tem um TikTok e ele vai mostrando tudo. Muito maneiro. E louco. Vocês iriam? Meu Deus, ele tá 9 meses lá. Oi! Vim aqui acabar com a sua infância rapidinho. Acho que todo mundo que conhece Branca de Neve. Você sabia que na história original, feita pelos irmãos Grimm, a princesa na verdade tem 7 anos de idade. Uma bruxa má manda o caçador matar uma criança de 7 anos de idade. O caçador, que acaba não matando a Branca de Neve, mata um javali e dá pra bruxa. E a bruxa, super animada com os órgãos da princesa, come eles. Ela comeu os órgãos de javali achando que era de uma criança de 7 anos, o que é mais preocupante. E desmentindo a Disney, não tem beijo de amor verdadeiro nenhum, que acorda ela do soninho lá. Um dos anões quase derruba ela, levando o caixão, e o pedaço de maçã sai da garganta dela e ela só acorda. E no final das contas, ela e o príncipe se casam, lembrando que o príncipe tem pra lá de 30 e ela tem 7. Oi! E acabar com a sua infância. Todo mundo aqui conhece a Bela Adormecida? Uma história super fofa até você saber a história real. Escrita no século 17 por um italiano. Na verdade, a princesa se chama Thalia e não Aurora. Ela não fura o dedo numa roca e sim num espinho venenoso, cai no sono profundo. O rei abusa dela, fazendo com que ela engravide e tenha gêmeos. Ela passa a gestação inteira em coma e só acorda quando, assim que ela pare as crianças, um dos filhos dela suga o veneno do dedo. Ela acorda e se depara com 2 crianças que são filhas dela. Ela virou mãe quando ela acordou. Ela fala, ui, acordei e virei mãe. Fruto do que aconteceu. A rainha, a mulher do rei, tenta matar os filhos dela e ela. O rei acaba matando a própria rainha e se casando com a princesa que, enfim, ela casou com o próprio agressor dela. Tem 2 filhos dele e são felizes pra sempre. Essa é a história que a gente conhece como Bela Adormecida.